começar uma série onde eu vou falar sobre os passos para se montar um aquário, independente de qual tipo de aquário que seja, aquário marinho, aquário plantado, de camarões, onigfish ou até mesmo jumbo. Bom, e qual é o primeiro passo? Isso, infelizmente, eu aprendi na prática, que o primeiro passo que todo aquarista deve fazer é estudar. Por quê? O aquário, ele é muito mais do que uma caixa de vidro cheia de água e peixe. O aquário, ele é um ecossistema vivo que você precisa aprender sobre ele antes de montar. Eu comecei no aquarismo com o peixe beta, é um peixe que eu vejo que muitas pessoas começam através dele, e eu comprava aqueles aquários redondos, que é muito comum o pessoal usar, e eu tinha ali os meus peixes betas. Um belo dia eu ganhei de uma pessoa um aquário retangular de cerca de 15 litros de água. Eu resolvi, vou montar esse aquário agora. Esse aquário já veio bem completinho, já veio com aquelas antigas bombinhas que ficavam fazendo um barulhão danado dentro do aquário. Eu fui na loja e comprei uma quantidade grande de peixes, todos que eu achei bonito eu coloquei. Cheguei em casa, coloquei água no aquário, coloquei um anticloro. Na época eu não conhecia condicionadores de aquário. Coloquei o anticloro na água, coloquei a bombinha para ligar. Na época também eu comprei uma planta natural, eu não tinha noção que precisava de iluminação, simplesmente coloquei a planta dentro do aquário, botei a bombinha, ficou muito bonito, soltei os peixes, beleza. O dia inteiro ficou bem. No outro dia, quando eu acordo, vários peixes tinham morrido. E aquilo me deixou muito frustrado, eu não sabia o porquê os peixes tinham morrido. Na época eu não tinha computador em casa, a internet era um pouco mais difícil de acessar, eu fui para a Lan House. E lá na Lan House eu comecei a pesquisar, entrar em sites, buscar o porquê que os peixes tinham morrido. E eu descobri duas coisas. A primeira coisa, a ciclagem, que é algo extremamente importante. Eu vou fazer um vídeo depois explicando melhor a ciclagem, mas de forma bem resumida. A ciclagem é um período de 30 dias que o aquário ele fica sem peixes para poder colonizar bactérias, e essas bactérias vão consumir matéria orgânica na água, impedindo assim, pico de amônia no aquário. Porque o pico de amônia ele é tóxico para os peixes e vão acabar matando todos eles. Mas o que aconteceu comigo foi algo pior. Existe uma compatibilidade entre peixes, eu não sabia disso. E eu criei literalmente uma cadeia alimentar dentro do meu aquário. Eu coloquei peixes herbívoros, peixes carnívoros, peixes muito agressivos. Coloquei inclusive alguns guppies, que são um peixe muito bonito, mas ele é um peixe que chama muita atenção de predadores. E isso foi um caos. Quando eu cheguei de manhã, só estavam os peixes carnívoros vivos, os outros todos estavam mortos, porque os peixes carnívoros e alguns outros peixes agressivos tinham atacado eles. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas, quando eu falo que eu tenho um aquário, elas falam comigo assim: ah, Felipe, mas eu monto um aquário e o aquário ele não dura, porque rapidamente os peixes morrem, eu vou lá, compro de novo e os peixes morrem novamente. Então eu sempre falo para essas pessoas: olha, antes de montar um aquário, estude primeiro. Se você quer montar um aquário marinho, igual esse aqui, estude primeiro sobre o aquário marinho, como que eu monto um aquário marinho, para depois você montar. A mesma coisa para um aquário plantado. Eu quero montar um aquário plantado. Hoje em dia é muito fácil, na internet tem muitas informações sobre como montar qualquer tipo de aquário. Estude primeiro, passo a passo, como montar esse aquário, como cuidar. Só depois, se você colocar os peixes. Uma coisa que eu sempre falo, não precisa ter pressa com aquário. Aquário é um negócio que você precisa ter calma. Você monta, espera os processos químicos, físicos e biológicos acontecerem ali dentro do aquário, para depois você colocar a vida ali dentro.
O aquário realmente é um hobby para quem gosta de aprender. Inclusive todo aquarista ele aprende um pouco de química, um pouco de física, um pouco de biologia, um pouco de elétrica, de hidráulica. Eu principalmente aprendi muito de elétrica e hidráulica com meus aquários, porque para economizar eu mesmo faço a parte elétrica, a parte de tubulação, que existe aqui dentro do Sampiro Aquário, e eu fui aprendendo um pouquinho de cada devido ao aquário, até marcenaria eu aprendi um pouco, eu já cheguei a fazer um móvel de aquário e foi muito legal eu mesmo fabricar. Por isso que eu gosto muito do aquarismo, porque é um hobby para quem gosta de aprender, porque é um hobby que te ensina muito e você cresce muito com o hobby. Você vai aprendendo um pouco mais sobre o aquarismo e cada vez mais você quer passar para um aquário que exige mais de você. Por exemplo, eu comecei com um aquário de beta, depois eu fui para um aquário plantado low-tech, para um aquário plantado high-tech, fui para um aquário de discos selvagens e depois eu fui para o marinho, que na minha opinião é um dos aquários mais difíceis de se manter, porque tem muita variável para você estar observando. Então pessoal, o vídeo de hoje é isso. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, pode comentar aqui embaixo sobre o vídeo. Se tiver alguma dica de vídeo, alguma sugestão, alguma dúvida também, fiquem à vontade. Também me sigam no Instagram, eu tenho um Instagram Desmistificando o Aquarismo. Obrigado a todos, até semana que vem.